Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje eu vou tratar com os senhores sobre uma decisão do STJ que versou sobre a nomeação consensual de perito. Trata-se desse recurso especial de número 1.924.452, oriundo de São Paulo, RESP 1924452, um julgado da terceira turma, relatoria do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. Como de costume, a referência completa do julgado, assim como a disponibilização da ementa, constarão aqui da descrição do vídeo para os senhores, além de outras informações cabíveis, compatíveis e que caibam na descrição do vídeo. Bom, o que nós tivemos aqui do ponto de vista da circunstância dos fatos que ensejaram o julgamento desse recurso? Em um processo de conhecimento, na fase cognitiva, para a formação do convencimento do juízo, foi deferida a produção de prova pericial. O juiz autorizou a produção de prova pericial para a formação do seu convencimento. E ele intimou as partes para que elas se manifestassem se haveria interesse em indicar em conjunto um perito para a nomeação. E aí uma das partes indicou lá o perito XYZ, um especialista na matéria controvertida. Ocorre que a parte contrária rejeitou a indicação desse perito XYZ, alegando que esse profissional contava com relação íntima, era conhecido, havia uma relação desse profissional indicado pela parte autora com ela. A parte autora, a razão pela qual o réu se insurgiu à nomeação desse profissional. Nada obstante, o juiz nomeou esse perito XYZ, esse perito indicado pelo autor e que tinha sido refutado pelo réu. O réu interpôs o recurso próprio, alegando ofensa ao artigo 471 do Código de Processo Civil, interpôs o agravo de instrumento para discutir a nomeação desse perito e a questão acabou chegando até o STJ. Esse é o suporte fático da controvérsia. O que nós temos aqui do ponto de vista normativo? Bom, a regra quanto à nomeação do perito se encontra no artigo 156 do Código de Processo Civil. O 156 está lá no capítulo dos auxiliares do juízo. E o perito é um auxiliar do juízo. Artigo 156, vou destacar com os senhores o caput, o parágrafo 1º e o parágrafo 5º. Caput: o juiz será assistido por perito, quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. E o parágrafo 1º: os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado. Na localidade onde não houver inscrito no cadastro disponibilizado pelo tribunal, a nomeação do perito é de livre escolha pelo juiz e deverá recair sobre o profissional ou órgão técnico ou científico comprovadamente detentor do conhecimento necessário à realização da perícia. Então vejam que o que era regra no Código de 73, nomeação absolutamente livre, desvinculada do perito por parte do juiz, passou a ser agora uma hipótese excepcional no parágrafo 5º do artigo 156. Então, em regra, a nomeação do perito se dá mediante a escolha pelo juiz, isso sim, o juiz pode escolher o perito, que tenha sido previamente cadastrado no banco de dados do tribunal. Então, ou um profissional, ou um órgão técnico ou científico que tenha sido previamente cadastrado nesse banco de dados do tribunal, como consta lá do parágrafo 1º do artigo 156. Somente nos casos em que na localidade não houver o registro de profissional ou de órgão técnico ou científico habilitado, é que a escolha por parte do juiz será mais desvinculada, será livre. O CNJ editou uma resolução com vistas a uniformizar a matéria. Trata-se da resolução de número 233 de 2016 do STJ. Veja, ela dispõe sobre a criação de cadastro de profissionais e órgãos técnicos ou científicos no âmbito da Justiça de primeiro e segundo
graus. Essa resolução, ela prevê a criação de um cadastro eletrônico de peritos e órgãos técnicos ou científicos, o CPTEC, e para o que nos interessa aqui, no artigo 9º e seguintes, trata de critérios para a nomeação de peritos ou órgãos técnicos ou científicos pelo juiz. E vai prever, dentre outras disposições, consta lá que a escolha dos peritos previamente cadastrados ocorrerá por nomeação direta ou por sorteio eletrônico, a critério do magistrado. Consta também uma previsão de que o juiz pode selecionar profissionais de sua confiança, entre aqueles que estejam regularmente cadastrados nesse cadastro eletrônico, o CPTEC, para atuação em sua unidade jurisdicional. Para isso, o juiz deve, entre os selecionados, observar um critério de distribuição de nomeação equitativa, para que os profissionais possam atuar de acordo com a sua especialidade. E a resolução também reafirma que a nomeação do perito ou de órgão técnico ou científico não cadastrado somente se dá quando não existir profissional especializado cadastrado no banco de dados do Poder Judiciário, a teor do parágrafo 5º do artigo 156. Só que nós temos uma outra hipótese de nomeação do perito, que é aquela constante do artigo 471 do Código de Processo Civil. E ele prevê que as partes podem, de comum acordo, escolher perito, indicando esse perito mediante requerimento, desde que sejam plenamente capazes e desde que a causa possa ser resolvida por autocomposição. Isto porque a nomeação conjunta de um perito, ela é um meio típico de um negócio processual. O artigo 190 do Código de Processo Civil tem uma cláusula geral que é permissiva de negócios jurídicos processuais. O que antes era vedado ou era excepcional no Código de 73, passou a ser a regra, a teor do artigo 190, que assim dispõe: versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, percebam que a natureza do conflito que admita a autocomposição apareceu lá no 471, uma norma específica da nomeação do perito, e aparece também no 190, cláusula geral dos negócios jurídicos. Então, versando a causa, versando o processo sobre direitos que admitam a autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes. Vejam que a capacidade plena das partes também consta do 471 e do 190. O que as partes podem fazer? Estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais antes ou durante do processo. Perceba que a convenção nos remete à ideia de consenso, o que consta do 471 e também consta do artigo 190. Então, o que nós temos aqui? A nomeação em conjunto de um perito é um negócio jurídico típico. O artigo 471 acaba sendo, portanto, uma densificação, uma concretização do artigo 190. E ele consta ele prevê os mesmos requisitos. Quais são os requisitos de todo o negócio processual? E são também os requisitos da nomeação em conjunto do perito. Capacidade plena das partes, que a causa controvertida seja sobre um direito que admita autocomposição e, por fim, que haja consenso entre as partes. A consensualidade é um requisito intrínseco, imprescindível e essencial para a nomeação conjunta do perito. Logo, não havendo consenso entre as partes, a decisão do juiz que acolhe a indicação de uma das partes, refutada pela outra, ela é nula, uma decisão nula. Cabe ao magistrado, portanto, em casos como esse, nomear o profissional devidamente inscrito em sistema mantido pelo tribunal, a teor do artigo 156, parágrafo 1º. Então, portanto, qual foi a conclusão a qual chegou o STJ neste julgado que estamos a analisar? Recurso especial 1924452 de São Paulo. Conclusão a qual chegou o STJ é a de que, se não há consenso entre as partes a respeito da escolha do perito, o profissional indicado por uma das partes e rejeitado pela outra não pode ser nomeado para realizar
a produção da prova pericial em juízo. Vai voltar, portanto, à regra geral do artigo 156, parágrafo 1º, e o juiz deverá nomear, com observância da resolução 233 de 2016 do CNJ, o juiz nomeará um dos profissionais ou um dos órgãos técnicos ou científicos previamente cadastrado no banco de dados do tribunal. Ok? Então essas as observações que eu queria fazer com os senhores no nosso encontro de hoje. Por hora é só, nós vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.